Olá, amigos zumbideiros. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou falar mais uma vez sobre a habituação. Mais especificamente sobre os principais passos do TRT, Tinnitus Retraining Therapy. E como eu tenho trilhado o caminho dessa terapia cognitivo-comportamental. Vamos lá? Eu tenho falado do TRT nos meus vídeos pois sou um entusiasta dessa terapia. Vejam principalmente esse vídeo que já foi visto por 6.000 pessoas. Primeiro vou falar do desencadeamento do incômodo do zumbido, definido pelo criador do TRT, o Jesse Boff, também chamado de modelo neurofisiológico de Jesse Boff. Segundo esse modelo, o zumbido clinicamente importante, ou seja, aquele que causa incômodo, que pode impactar na qualidade de vida do portador, é o resultado da interação dinâmica de alguns centros do sistema nervoso central, incluído as vias auditivas e não auditivas. Ou seja, a geração em si do zumbido pelo ouvido interno, por exemplo, não é o suficiente para causar danos psicológicos, insônia, irritabilidade, perda de concentração. O efeito do zumbido depende também de outras vias, no nosso cérebro. Assim, apesar de muitos casos estarem relacionados a alguma causa inicialmente na cóclea, no ouvido interno, essa causa não é de fundamental importância na determinação da gravidade, agindo apenas como o gatilho de uma avalanche de processos dentro do sistema nervoso. Olha só, Jesse Boff fez uma analogia. Imagina um rio congelado no inverno, né? Lógico, por exemplo, no hemisfério norte. A chegada da primavera é necessária para dar início ao degelo. Porém, o rio cresce durante seu curso, à medida que muitas outras fontes de água aumentam seu volume, entendeu? Em combinação com a primavera. Bom, esse fato pode ser aplicado ao zumbido, esse exemplo, onde a cóclea representa o gatilho do processo, provocando uma atividade dos neurônios anormal que será realçada, amplificada pelas vias auditivas e finalmente percebida como zumbido. O surgimento do zumbido ocorre em 3 etapas: a geração, a detecção e a percepção. A geração frequentemente ocorre nas vias auditivas, mas também pode ocorrer dentro da cabeça, né? E na maioria dos casos é causado por problemas na cóclea ou no nervo auditivo, certo? A detecção ocorre nos centros subcorticais, ou seja, naqueles centros que não são responsáveis pela consciência, mas por atividades complexas como memória, emoção, o prazer, e baseia-se num padrão de reconhecimento específico. Finalmente, a percepção ocorre no córtex auditivo, ou seja, na parte do cérebro responsável por entender os sons, compreender os sons, e com a significativa participação do sistema límbico, aquele um que é responsável por todas as respostas emocionais. Parece bem complexo isso, mas eu vou tentar explicar essa soprinha de letras. Vamos lá. Vou explicar usando como exemplo o meu zumbido. Eu já sei que meu zumbido é causado por perda auditiva, porque no início ele era bem baixinho,
né? Quando eu detectei por exames uma perda auditiva bem leve. Desde então, meu zumbido vem se tornando mais e mais grave no meu ouvido esquerdo. Conforme minha perda auditiva nesse mesmo ouvido se torna mais severa. Então, essa perda auditiva pode ter sido causada por um vírus, por exemplo. Antes eu achava que podia ser por trauma acústico, mas como a perda auditiva é só em um ouvido, o outro está ótimo, os otorrinos que eu tenho ido têm descartado essa hipótese de trauma acústico. Tá? Então, o vírus infectou as células ciliadas da minha cóclea, que são as células responsáveis por ouvir as diferentes frequências sonoras, né, e traduzi-las para o nervo auditivo. O nervo não recebe essas frequências, porque as células foram comprometidas, né, e responde com uma excitação. Então é gerado no nervo auditivo. Essa é a geração do zumbido. O nervo auditivo, né? Que respondeu com essa excitação à falta de audição. Né? Então, uma parte do cérebro detecta essa excitação e passa para outra parte do cérebro que é responsável por dar a devida importância ao que foi detectado. Olha que interessante. Essa parte da percepção, ela é fortemente influenciada por fatores emocionais. Portanto, vamos voltar ao rio, congelado, precisa da primavera para descongelar. Mas só vai se tornar caudaloso se receber os volumes de águas dos seus afluentes. Então, a geração do zumbido por si só não é o suficiente para causar todos os problemas que causa na gente. Então não há dúvidas de que o cérebro tem um alto grau de neuroplasticidade. Lembra? Que a neuroplasticidade é a capacidade do cérebro se moldar às diversas condições, né? Inclusive condições extremas, né? Para se habituar a elas. E também não há dúvidas que esse processo é contínuo ao longo da vida do indivíduo. Né? Ou seja, o cérebro vai estar constantemente trabalhando para se moldar às diversas situações que surgem. O tempo todo se moldando. O tempo todo a plasticidade funcionando. Então, sempre que aprendemos algo novo ou recordamos algum fato, pequenas alterações ocorrem no cérebro devido a modificações nas conexões dos neurônios, né? Porém, apesar de toda a potência e complexidade do sistema nervoso, o cérebro não processa diferentes tarefas conscientemente. Quer dizer, não é o tempo todo que o cérebro está sabendo o que está fazendo, vamos dizer assim, né? Muito é inconsciente. Então não consegue processar tudo conscientemente ao mesmo tempo. Parte das informações sensoriais recebidas, né, é seletivamente descartada. Muito do que a gente percebe no dia a dia é descartado pelo cérebro. Vamos imaginar aqui se a gente ouvisse e prestasse atenção em tudo que a gente ouve. O cérebro não ia dar conta. Né? Então muita coisa a gente simplesmente deixa passar. Quer dizer, gente não, o cérebro não vendo importância, deixa passar. Entendeu? Então por isso há esse descarte seletivo, né? Para que um som seja percebido, o seu significado também é levado em consideração, entendeu? E não apenas a sua intensidade. Ou seja, significado e intensidade. Assim, sem que a gente tenha consciência, essas informações são avaliadas nas chamadas áreas
subcorticais do sistema nervoso, é uma área especialista nisso, né? Na seleção das percepções, na seleção do que houve, seleção ou descarte, né? Assim, sem que tenhamos consciência, essas informações são avaliadas nas chamadas áreas subcorticais do sistema nervoso. E se forem valorizadas como suficientemente importantes, aí elas vão atingir o córtex cerebral para serem percebidas conscientemente. Estão compreendendo como é que é? Se essas mesmas informações forem classificadas como não importantes, são descartadas, sem que a gente nem perceba, né? Vamos um exemplo clássico. Se a gente está num restaurante com alguém, esse restaurante geralmente muito ruído de fundo, né? A gente que é capaz de concentrar a atenção na conversa com o nosso acompanhante, que a informação é importante, né? Inconscientemente, né? Ao mesmo tempo que inconscientemente a gente ignora sons menos importantes que rodeiam a gente, mesmo que os sons sejam altos. Por outro lado, alguns sons muito fracos, porém com um significado importante, como alguém falando o nosso nome, ou um sinal de perigo, por exemplo, esses sons podem ser percebidos mesmo que estejam misturados com os outros sons do ambiente. Eles são realçados pelo cérebro em relação a esse ruído de fundo, né? Portanto, nossas vias auditivas têm a capacidade de selecionar subconscientemente os sons importantes, enquanto os demais são ignorados, simplesmente ignorados. Assim fica evidente que o significado que o som adquire é um fator preponderante na determinação da reação de cada um de nós, e não apenas suas características psicoacústicas, né? Volume, intensidade. Então a habituação nada mais é do que o fenômeno do desaparecimento da reação a um determinado sinal. Olha só que interessante. O processo da habituação a um determinado som só pode ser alcançado quando mesmo o som, esse som, né, no caso o zumbido, não provoca nenhuma reação emocional, por exemplo. Ou seja, quando esse som é neutro para o indivíduo. Na verdade, cerca de 80% dos zumbideiros, para 80% dos zumbideiros, o som do zumbido é neutro. E, portanto, pode ser habituado de maneira espontânea, natural, sem até fazer qualquer terapia. Assim, esses indivíduos só percebem seus zumbidos esporadicamente, mesmo que estejam sendo gerados constantemente, né? Por outro lado, se a percepção do zumbido for relacionada a algo desagradável ou perigoso, né? Por exemplo, a possibilidade de doença grave, de surdez, de piora com o decorrer do tempo, ou ainda incapacidade de ter uma vida normal, né? A gente relaciona isso com eu não posso ter uma vida normal com zumbido. Essas preocupações que são naturais, relativamente naturais, né, frente a um sintoma um pouco conhecido, né, impede que o processo de habitação ocorra, entendeu? Fazendo com que o indivíduo passe a perceber seu zumbido continuamente, entenderam? E, portanto, a sofrer com ele. Por exemplo, se o paciente acha que o zumbido é um problema grave, o sinal que chega ao cérebro é que esse importante problema precisa ser observado e monitorado.
Desse modo, o sinal do zumbido é realçado, amplificado. E o zumbideiro escuta, vai percebê-lo constantemente, aumentando a tensão, diminuindo a concentração, interferindo no sono, todas essas coisas que a gente sabe. Uma vez que no silêncio a percepção é realçada, né? No silêncio a gente percebe mais o zumbido e com todos essa importância negativa que a gente dá a ele, a gente acaba percebendo o tempo todo. Então, à medida que isso aí ocorre, nosso cérebro se concentra cada vez mais na atividade dos neurônios relacionados ao zumbido, transformando essa situação num círculo vicioso. Quanto mais importância a gente dá a ele, mais a gente fica prestando atenção nele, ele mais incomoda e vira esse círculo terrível, né, que não acaba mais. Então a gente precisa dar um break nisso, né? Bom, resumindo aqui, no meu caso, durante esses quase 4 anos que eu estou estudando TRT, eu cheguei à seguinte conclusão. Aconselhamento terapêutico é muito importante, né? O enriquecimento sonoro, que é o chamado terapia sonora, também é importante. Porém, vamos colocar aqui uma coisa que eu considero fundamental importância, que é a aceitação. Então, é fundamental que o paciente aceite sua situação atual como uma situação permanente, se for o caso, tá? Facilitando, assim, o processo de habituação, né? Depois de 30 anos do surgimento dessa terapia criado nos Estados Unidos pelo Jesse Boff, constatou-se, né, ao longo desse tempo, foi se constatando que o passo mais importante do TRT é a superação do medo, ou seja, não devemos ter medo do zumbido. Já falei muitas vezes em meus vídeos que o tinnitus não tem a capacidade de causar qualquer mal físico a ninguém. Pois o tinnitus não é uma doença, já falei muito também sobre isso, sim um sintoma de um problema relacionado ao seu ouvido, né, interno, ou até relacionado ao sistema nervoso central. Quando eu falei sobre isso, primeira vez, as pessoas me questionaram, dizendo que tem gente aí que se mata por causa do zumbido, que ele pode não causar maus físicos, mas que ele causa muito mal psicológico. É verdade. Porém, o psicológico é uma coisa que a gente pode tratar, é uma coisa pode fazer mal ou não, dependendo do estado emocional de cada um. Às vezes um zumbido muito fraco, que seria imperceptível para 99,9% das pessoas, pode ser motivo até de suicídio para alguém que não tem equilíbrio emocional para fazer um enfrentamento correto a esse problema. Ou seja, é aquela amplificação de um problema que não é tão grave. Às vezes o tinnitus é severo, mas a gente pode tratar também e pode habituar também perfeitamente. Eu estou fazendo TRT por conta própria, realmente, mas isso não quer dizer que é fácil para todo mundo fazer dessa forma, tá? Muito pelo contrário. É mais provável que grande parte das pessoas precisem de ajuda psicológica para fazer qualquer terapia, né? A terapia de adaptação não é uma panaceia também. Na verdade, ela apenas tenta adiantar um processo natural do nosso cérebro, que é a habituação. A gente se habituar depois de um tempo àquelas coisas que nos desagrada. Ou seja, se você não fizer os passos da terapia,
da habituação, a possibilidade de você acabar se habituando com o zumbido ainda assim é muito alta. A grande maioria se habitua, mesmo sem fazer qualquer terapia. A questão é que quando o zumbido é muito alto, ou quando ele vai subindo de patamar, como no meu caso, a gente tem que reiniciar o processo psicológico. Esse processo psicológico de habituação. Depois a gente atinge um novo patamar de incômodo. É como se surgisse um incômodo diferente de tempos em tempos. E para cada coisa que te incomoda, você tem que iniciar o processo do começo, né? Eu faço por conta própria porque eu estudei bastante essa terapia e comecei a seguir os passos principais por conta própria e vi que estava funcionando. Que está funcionando. Mas eu não vou me furtar procurar ajuda psicológica caso eu perceba que não consigo mais seguir a terapia por mim mesmo. Durante a terapia, a gente vai perceber algumas alterações psicológicas no enfrentamento ao zumbido. Primeiro a gente tem a consciência do zumbido, mas ele se torna mais confortável ou menos desconfortável e a gente vai aprendendo a tolerá-lo. Depois, como a gente já aprendeu a tolerar razoavelmente o zumbido, o cérebro passa a ignorar esse ruído a maior parte do tempo. É possível que a gente consiga conviver com ele de forma mais tranquila. Eu posso dizer que eu estou nessa fase de ignorar o zumbido a maior parte do tempo e conseguir levar a vida sem uma reação psicológica extremada, como a gente tem, principalmente no começo. A última fase da terapia, do TRT, é quando a gente se habitua efetivamente, não tendo mais qualquer reação emocional ao barulho, nem física, nem psicologicamente, e a gente consegue levar a vida de uma forma muito mais tranquila. E já não sofre mais com aqueles altos e baixos. Mas para fazer os passos da terapia da habituação, você precisa de disciplina, muita disciplina. Você não pode se desviar do caminho em nenhum momento. Caso contrário, você vai dar 2 passos para frente, 2 para trás, 2 para frente, 1 para trás, 1 para frente, 3 para trás. E, em resumo, você não vai acabar saindo do lugar. Então, o que eu tenho para dizer basicamente é isso. Lembrando que os passos, passos principais do TRT, eu falo naquele vídeo, mas o principal de todos é a gente não temê-lo. Para a gente não temer o zumbido, a gente tem que aceitar, desde que, lógico, já seja um zumbido crônico, um zumbido que não vai embora já está há muito tempo, então você aceita essa nova situação da sua vida, levando em consideração que você vai conseguir, e vai mesmo, conseguir controlar a, a sua reação psicológica ao zumbido. Pode ter certeza disso. Lembrando então que aceitação, não falar mal do zumbido, não pensar negativamente sobre ele, não ficar reclamando dele o tempo todo, né? Isso faz parte do não temer o zumbido. E a terapia sonora, que eu trato, principalmente naquele meu vídeo,
principal sobre o TRT. E você fazendo isso de uma forma constante, assídua, não ficar caindo na tentação de ficar reclamando, ficar se lamentando o tempo todo, xingando e procurando não temer, lembrando sempre que ele nunca vai te fazer um mal físico e que o psicológico depende de você justamente seguir essas orientações do TRT. É fácil, é básico, é tranquilo. Não precisa ser grande estudioso. Né? São poucos passos, mas que se feito com afinco, né? De maneira séria, você vai perceber, você vai começar a se habituar. Eu não estou na fase de habituação completa, porque o meu zumbido piora constantemente, então de tempos em tempos ele piora, eu tenho que dar aqueles passos para trás e praticamente recomeçar o processo. Mas eu não recomeço do zero, né? Eu já tenho 60% caminhado. E vai subindo, né? Conforme vai passando o tempo e eu me afirmo nesses passos. Ok, gente? Fala para mim o que vocês pensam disso tudo, pensam do TRT. Falam qualquer dificuldade também para a gente conversar. Escrevam aí nos comentários. E não esquece de dar um like e passar também meus vídeos aí para conhecidos que vocês sabem que podem aproveitar as minhas ideias e as minhas informações. Tá bom? E inscreva-se no canal também. Lembre-se do like para que a gente possa fazer com que o algoritmo do YouTube dê importância a esses vídeos e eles possam ser multiplicados aí os acessos e com isso dar aquele incentivo para a gente continuar o trabalho. Tá bom, pessoal? Um grande abraço a todo mundo e até a próxima, se Deus quiser.